Bom dia, galera, tudo bem? Hoje é sábado, aleluia. Estamos aí na Semana Santa, relembrando a morte de Cristo e no domingo será a ressurreição. Todos gostam de celebrar a Páscoa, tanto os evangélicos como os católicos, os cristãos em geral. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do sacrifício de Cristo. Por que foi necessário Cristo vir ao mundo, morrer pelos pecados da humanidade? Para a gente entender esse contexto histórico, a gente tem que começar lá em Gênesis, capítulo 1. Deus criou os céus e a terra. Nós sabemos que o Deus que os evangélicos creem é o Deus Trino. Da mesma forma, os católicos creem assim também. Só acho que os judeus que não creem na Trindade. Mas os cristãos em geral creem na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus criou os céus e a terra, fez toda a criação, e depois lá em Gênesis 1, 26, a gente tem a afirmação, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança para dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu, enfim, dominar sobre toda a criação. E nesse contexto, Deus dá uma ordem direta para o homem. Você pode comer de todas as árvores do jardim do Éden. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Se você comer dela, você morrerá. Interessante é que Deus colocou o homem e a mulher no jardim para cultivar e guardar. A responsabilidade maior estava sobre Adão, mas Eva estava junto com ele porque os dois foram criados juntos. A gente vê que em Gênesis 1, 26, que Deus criou o homem à imagem e semelhança, homem e mulher o criou, ou seja, Adão não tinha consciência ainda que ele tinha sido criado junto com Eva. Aí Deus colocou ele para dormir e depois tirou Eva da costela dele. E essa ordem foi restritiva e com uma promessa de punição. Então, se você desobedecer, você vai morrer. Então, Deus deu a sua primeira ordem a Adão. A serpente, no texto fala a serpente. O texto não fala o diabo. A gente entende que é o diabo lá na frente, lá na Bíblia, lá em Apocalipse, que fala da antiga serpente. Mas aqui no contexto literal, o texto não diz a respeito do diabo, diz a respeito da serpente. Isso está lá em Gênesis 3. A minha Bíblia aqui é Nova Versão Transformadora. Olha só, serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Ou seja, não está falando de diabo no texto. Certa vez ela perguntou à mulher. Vamos lá entender o que a serpente fez para seduzir a mulher. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A pergunta. A resposta de Eva. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que morrerão. É claro que não morrerão. A serpente, olha o que a serpente está fazendo. É claro que não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Olha que interessante. A proposta da serpente, à luz do contexto geral da Bíblia, se você for estudar a Bíblia com calma, você vai entender que o diabo, ele caiu porque foi encontrada iniquidade no seu coração e ele quis ser igual a Deus. No momento que entrou iniquidade no seu coração e quis ser igual a Deus, Deus expulsou ele do céu e ele caiu com 1/3 dos anjos.
o mesmo motivo da queda de Satanás se transformou numa proposta para Eva. O mesmo motivo que Satanás foi expulso do céu, ele fez a proposta para Eva. Falou, olha, se você, só que ele fez de uma forma muito inteligente. Olha, se você com medo da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai se tornar igual a Deus. Quando Eva recebeu essa proposta, ela se interessou. Por quê? É algo muito simples, gente. Aqui está o nível da criatura, aqui está o nível do Criador. A proposta estava acima da capacidade de Eva. Eva era criatura, Deus é criador. Satanás estava propondo a ela algo acima do que ela estava. Quer dizer, ó, você vai ser promovida, você vai ser igual a Deus, você vai ficar no patamar de Deus, você não vai ficar sendo só criatura, você vai ficar igual a Deus, mesmo nível. É isso que eu quero, é isso que eu estou te propondo. Olha que a minha proposta é fantástica, é sensacional. Olha o marketing que o diabo estava fazendo para ela. Serpente. Aí vem. Aí Eva olha, né? A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso. Quer dizer, a concupiscência dos olhos. O desejo já tinha entrado no coração dela. Satanás fez a proposta, ela, opa, legal, eu vou passar do nível de criatura, eu vou ficar sendo igual a Deus, eu vou ver as coisas igual a Deus. Aí o desejo entrou no coração, e antes mesmo dela comer, ela já tinha pecado no coração. A mulher viu que era linda, o fruto parecia delicioso, desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Outra coisa que você precisa entender aqui, meus irmãos, meus amigos, Deus deu a capacidade para a mulher de influenciar o homem. Eles estavam juntos. Você acha que o diabo já não tinha sondado a situação, já tinha percebido como que a coisa funcionava? O diabo ele não é soberano, mas ele é bem observador. Ele foi em Eva. Ele foi em quem ele sabia que poderia influenciar o chefe da criação na terra que Deus tinha instituído. Ele influenciou Eva, Eva influenciou Adão. Os dois comeram do fruto e os dois caíram. Os dois pecaram contra Deus. Aí a gente vê o decorrer da história, né? Um pouquinho aqui para baixo nos versículos aqui. No versículo 8, Deus foi lá encontrar com o homem, né? Onde você está? Versículo 9. E no versículo 10 ele pega e fala, ouvi, estavas andando pelo jardim, me escondi, tive medo, pois estava nu. Aí Deus pergunta, quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu ordenei que não comesse? Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas Deus queria que Adão confessasse o erro. Aí Adão, espertamente fala, não, mas foi a Eva que deu o fruto para mim, Deus. A culpa não foi diretamente minha. Tá querendo se eximir de responsabilidade, né? Aí nós vamos ver agora a consequência da desobediência. Que o pecado ele tem poder sobre a criação por causa da desobediência de Adão. Então Deus disse à serpente. Não, vamos ver o outro versículo aqui. Adão falou, foi essa mulher que me deste. Aqui está com ponto de exclamação. Quer dizer, para ele pegar e apontar, foi essa mulher que você me deste. Entendeu, né? Aí Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou. Ela também confessou. Foi por isso que eu comi o fruto. Então o Senhor disse à serpente, que interessante. Deus foi primeiro na serpente para transmitir uma maldição.
Ele podia condenar Adão, Eva, trazer consequências sobre Adão, Eva, depois sobre a serpente. Mas ele foi na raiz do problema. Quem enganou foi a serpente. E Eva e Adão caíram no engano dela. Né? Aí Deus chegou para a serpente e disse: uma vez que fez isso, maldita é você entre os animais domésticos e selvagens, você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu não quero entrar nesse aspecto aqui, porque tem muitas discussões teológicas a respeito do que Deus estava querendo dizer aqui. Vamos continuar. A mulher disse: farei mais intensas dores da sua gravidez. Olha só, a mulher, ela gerava, né? Antes da queda, ela ia gerar sem dor. Esse é o sonho de todas as mulheres. Eita. Minhas irmãs que estão me ouvindo, vocês não vão fazer gangue e pegar a Eva lá quando chegar no céu, tá? Brincadeira à parte, tá bom, gente? Continuando. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ok. E qual que foi a consequência sobre Adão, né? Uma vez que deu ouvidos à sua mulher, pegada foi pesada aqui, para cima da uma vez que deu ouvidos à sua mulher. Isso não está querendo dizer que o homem não deve ouvir a mulher, tá, gente? O homem ele tem que saber a intenção que está por trás do que a mulher está falando. Calma aí, Deus não é machista. Comeu do fruto que ordenei que não comesse, a questão aqui é a desobediência. A questão aqui não é que Adão ouviu a mulher. A questão é que o que a mulher fez estava desobedecendo a Deus. Diferente, tá bom? Ordenei que não comesse, maldita é a terra será por tua casa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, você comerá de seus frutos e grãos. Com sorte, teu rosto obterá o alimento, até que volte ao pó da terra, qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Então Deus ele foi primeiro na serpente, depois ele foi em Eva, depois ele foi em Adão. Ok, entendemos isso. Versículo 22, a hora que Deus diz: então o Senhor Deus diz: vejam agora, os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Não são iguais, semelhantes. Entenda a diferença. Semelhança não é igualdade. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e comerem, viverão para sempre. Isso aqui não é que Deus estava sendo ruim com o ser humano. O ser humano tinha sido amaldiçoado pela desobediência. Se eles comessem do fruto da árvore da vida nesse exato momento, depois da desobediência, eles ficariam sendo eternamente pecadores. Por isso eles não podiam comer do fruto da árvore da vida. Aí o que diz o versículo 23? Para impedir que isso acontecesse, o Senhor os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Olha só, Adão ele não cultivava a terra da mesma forma após a queda como era antes. Houve diferenças aqui. Ele teria que suar para que o sustento dele viesse. Depois de expulsá-lo, colocou querubins ao leste do jardim do Éden, uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Ou seja, o homem deixou de viver eternamente a partir do pecado. E o que Deus tinha falado se cumpriu. O pecado gerou a morte. Só que tem uma promessa aqui, eu acho que eu pulei essa promessa aqui. Deixa eu ver aqui. Deus prometeu que um descendente da semente de Eva pisaria a cabeça da serpente. Eu acho que eu não pulei, eu acho que eu não dei ênfase. Ao mesmo tempo que Deus traz a maldição, Ele traz uma promessa que é isso aqui mesmo. No versículo 15 fala, né, que haveria inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência
e o descendente dela. Aqui, o descendente dela, aí está em letra maiúscula. Ele lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Quer dizer, Cristo virá ferir a cabeça da serpente, mas a serpente ferirá o calcanhar. O que é isso? Cristo vai assumir a maldição do pecado. Por isso que tem que ter o veneno aí, né? Ferirá o calcanhar. A ferida nos pés do descendente é a responsabilidade que Cristo assume de todo o pecado da humanidade. Então, vamos lá. Agora, explicando todo esse contexto inicial, agora vamos chegar onde que eu realmente... Por que teve que vir o sacrifício de Cristo? Uma vez que Adão estava caído e a criação toda estava comprometida por causa do pecado de Adão, a morte entrou na criação. O pecado gerou a morte e a morte passou a ter poder sobre toda a criação. O homem perdeu a sua eternidade aqui na Terra. Porque o homem ele foi criado para ser eterno aqui na Terra. Entenda isso. Uma vez que a morte entrou, o pecado ele fez separação entre nós e Deus, a primeira consequência é que nós passamos a ser limitados, passamos a ser mortais. Ou seja, nós temos um tempo de vida estabelecido e nós vamos morrer. Essa que é a consequência. No período do dilúvio, Deus estabeleceu que esse tempo seria 120 anos. Antes do dilúvio, Adão, por exemplo, viveu mais de 900 anos. Nós temos Matusalém que viveu 969, se eu não me engano. Então o ser humano vivia muito mesmo. E agora, com a decorrência do aumento da iniquidade, o homem vivendo só para si, distanciado, divorciado de Deus, a nossa vida é 70, 80 anos. Se mais chegar, se conseguir mais, consegue chegar lá aos seus 100, no máximo 120, a gente não consegue viver mais que isso. E o demais é enfado e canseiro. Isso aí você consegue ver lá no Salmo, Salmista Davi. Então, qual que era a missão de Cristo ao vir aqui na Terra? Cristo ia deparar com uma humanidade depravada, afastada de Deus, que só praticava o mal e que estava sob o domínio da morte, por causa do pecado. Cristo ele teria que vir assumir o pecado da humanidade, pisar na cabeça da serpente, e a serpente ferir o seu calcanhar, e simboliza o quê? Todo o pecado da humanidade. Essa é uma das simbologias que eu estou usando. A ferida que a serpente causa no pé do descendente de Eva é da decorrência do pecado no jardim do Éden. Ok? Então vamos lá. Cristo ele teve que vir como homem. Por quê? Porque ele iria assumir a posição de Adão diante de Deus. Adão era para ser destruído, deixar de existir, para que satisfizesse a ira de Deus. Só que Deus fez diferente. Deus manifestou misericórdia. Adão morreu só no sentido natural. Sua alma continua existindo, assim como todas as outras gerações antes de Cristo morreram só no sentido natural e esperaram o julgamento. E Cristo veio para redimir a criação. Quando Cristo se manifestou em carne e osso na terra, ele se manifestou com o propósito de redenção. O sacrifício de Cristo ele tem uma natureza substitutiva. O que é isso? Ele veio substituir o primeiro Adão diante de Deus. O primeiro Adão falhou diante de Deus e Cristo veio substituir o primeiro Adão, se sacrificar pelos pecados da humanidade para que a ira de Deus pudesse ser satisfeita. Uma vez eu ouvi um exemplo de um pastor americano que eu gosto bastante,
John MacArthur, que ele fala que a espada da ira de Deus que estava à frente da árvore da vida, ela foi lançada sobre Cristo. Cristo teve que ser despedaçado para que o caminho para a árvore da vida fosse aberto novamente. Então Cristo veio, sofreu as consequências do pecado. Ele veio, anunciou as boas notícias por 3 anos seguidos. Ele começou o seu ministério com 30 anos, ele anunciou as boas notícias do Evangelho, que o reino dos céus estava chegando por 3 anos. Foi entregue aos romanos pelos religiosos da época, e o povo consentia na sua morte. No momento que aí a gente tem aquele episódio do Getsemane, né? No Getsemane estava chegando a hora de Cristo ser sacrificado. E ali ele começou a sentir todo o pecado da humanidade sobre ele. E ele começou a suar gotas de sangue. Tamanho sofrimento. Você imagina os pecados de todas as gerações, de todo o período de existência do planeta Terra. Aí é importante dizer que Cristo estava morrendo pelo pecado de todos que já tinham passado por ele, todos que estavam presentes com ele, e todos que ainda iriam existir na realidade nossa, no tempo Cronos, que ia sair da eternidade e se manifestar na Terra. Todos os pecados estavam sendo lançados em Cristo. Por isso ele sofreu tanto no Getsemane. Ele suou gotas de sangue. E o seu sofrimento foi tanto que ele orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita o que eu quero, mas seja assim feita a sua vontade. E até ele pediu para os discípulos orarem e jejuarem com ele. E os discípulos não conseguiram. Por 1 hora ele orou, os discípulos continuou dormindo. Na verdade, Jesus estava querendo que eles intercedessem por ele. Em um dos 4 evangelhos, eu não me recordo exatamente, tem um momento que fala que um anjo desceu do céu e o consolava enquanto ele orava. Tamanho era o sofrimento dele. Aí ele foi entregado aos pecadores, né? Tem um episódio que Judas traiu ele, entregou ele foi preso, foi julgado, condenado. Pilatos não queria condená-lo. Lá até um episódio que ele lava as mãos, fala: o sangue dele está sobre vocês. E ele foi crucificado. O que a gente precisa entender sobre o sacrifício de Jesus? No momento que ele morreu, o sangue de Cristo, quando foi vertido, ele morreu. Quando ele declara: está consumado, e a morte passa a ter poder temporário sobre ele, a morte ela tem autoridade temporária sobre Cristo, porque ele estava com todos os pecados da humanidade nele. E a morte só tem poder sobre quem tem pecado. Então, por isso que a morte conseguiu segurar Jesus no mundo dos mortos por 3 anos. 3 anos não, desculpa, gente. Isso é heresia absurda. 3 dias. 3 dias. Por 3 dias a morte conseguiu segurar Jesus no mundo dos mortos, que é o Hades. A morte conseguiu conter Jesus por 3 dias. E por que a morte não conseguiu conter Jesus por mais tempo? Porque depois que Jesus pagou todos os pecados da humanidade, aí a morte teria que ter algo contra ele, teria que ter algo contra o Cristo. E a morte não tinha nada contra o Cristo, porque o Cristo não tem pecado. E quando a morte pegou e segurou ali todos os pecados, estou aqui fazendo uma linguagem figurada, segurou Cristo por 3 dias por causa dos pecados da humanidade, uma vez que foi paga a dívida do ser humano para com Deus, Jesus pagou essa dívida, rasgou o escrito de dívida, aí a morte falou assim: agora eu não tenho mais autoridade sobre esse homem santo e justo, que na verdade era o próprio Deus, santo, 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 perfeitamente justo. Então, contra a perfeita justiça de Deus e a santidade magnífica de Deus, a morte não tem poder nenhum.
Então a morte teve que soltá-lo. Quando a morte solta Jesus, é quando ele ressuscita. Jesus ele ressuscita porque ele é justo e porque ele é santo. A morte ela não tem poder sobre quem é santo. Então o santo de Deus pagou por todos os pecados da humanidade e ressuscitou, porque a morte não tinha poder nenhum sobre ele. E esse sacrifício redentivo trouxe ao mundo a possibilidade de redenção a todos aqueles que creem. Todos os cristãos de todos os tempos, do presente, do passado, do futuro, que vão manifestar fé no Salvador, o sangue de Cristo é eficiente para salvá-los. A eficiência do sangue de Cristo se coloca sobre a vida daqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no Evangelho e praticam boas obras que são predestinadas desde a fundação do mundo. Essa é a característica do sacrifício de Cristo. Ele veio assumir a posição de Adão, pagar todos os pecados do mundo. Uma vez que ele pagou todos os pecados do mundo, a morte não podia segurar. Os grilhões da morte se arrebentaram e Cristo ressuscitou. Então Cristo ele tem poder sobre vivos e mortos. Ele é advogado daqueles que nele creem e ele será juiz daqueles que continuam na desobediência. Eu te peço que você reflita muito sobre isso. Cristo ele pagou um alto preço para que os pecados da humanidade fossem redimidos. Então, hoje é dia ainda de se arrepender dos pecados, de crer no Evangelho, de concordar com Deus que você é um pecador, de concordar com Deus que você vive só para você mesmo. Você não ama Ele e não ama o seu próximo. Você precisa fazer isso com urgência. É urgente. Pode ser hoje, pode ser amanhã, o dia da sua morte. Não sabemos até que hora que nós viveremos. Então nós precisamos nos consertar com Deus com urgência. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados com urgência. Fique com essa reflexão aí. Entenda o que Deus fez. Entenda o porquê o Senhor fez isso para com a humanidade. Porquê que Cristo se sacrificou por você, demonstrando grande amor. Um amor que ninguém vai conseguir igualar, porque é um amor que ele demonstrou atitude, ele apenas não disse eu amo toda a humanidade, eu amo você homem, eu amo você mulher, e ficou lá no céu. Ele desceu do céu, se despiu de sua glória, veio habitar entre nós e morreu morte de cruz. Por isso Deus os exaltou e deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai preferir declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor como discípulo, ou você vai preferir declarar Jesus Cristo é o Senhor quando Ele vier te julgar? Que fique essa escolha para você. Se você quer declarar que Jesus Cristo é o Senhor como seu advogado, quer dizer que você se tornou um seguidor de Cristo, que você realmente se arrependeu dos seus pecados. Agora, se você quiser declarar Jesus Cristo é o Senhor quando Ele vier te julgar, aí será tarde demais. Tudo bem, gente? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham aí um ótimo fim de semana, que você venha realmente valorizar o sacrifício de Cristo na sua vida.